Boa noite, meus queridos. Mais uma vez estamos no nosso estudo bíblico de quinta-feira, falando ainda sobre o Antigo Testamento. Hoje nós queremos falar um pouco sobre o livro do Eclesiastes. Lembrando que nós estamos estudando nesse período apenas umas pinceladas em cima de cada livro, não trabalhando o seu conteúdo como um todo, para que nós venhamos a conhecer um pouco mais do resumo e do objetivo de cada livro, escrito, para que nós possamos neles poder entender mais o querer de Deus para as nossas vidas. Livro de Eclesiastes. Do grego, Eclesiastes, vem a palavra pregador, um título de quem é líder de uma assembleia ou de um homem que usa a palavra. Isso daí já vai estar no primeiro versículo desse livro, referindo então a essa pessoa, a esse líder de uma assembleia ou de uma reunião de pessoas, ou é um homem que está usando da palavra para estar transmitindo algo que produz sabedoria à vida do povo. Esse título, então, pregador, no livro é alguém que é sábio, alguém que tem a sabedoria sobre si. Isso já, como eu disse, capítulo 1, verso 1, vai identificar esse sábio que está trazendo toda essa sapiência à vida humana, ou tentando mostrar algo dos dilemas da vida humana. Ele é conhecido e identificado como filho de Davi. Podemos ver isso no versículo 1, então, do capítulo 1, que diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Ou possivelmente esse filho de Davi seja Salomão, onde é atribuído então o livro de Eclesiastes também à pessoa de Salomão. Uns entendem que Salomão, ao escrever sobre os dilemas da vida, está num período em que ele estava quase questionando a sua fé, no sentido de deixá-la. A sua fé está abalada, ele está com uma fé tão pequena que ele começa a ver a vida de uma ótica de alguém que não está mais firmado na palavra de Deus, reconhecendo então que o dilema da sua vida, porque sabemos que Salomão, quando ele se tornou um rei, se tornou próspero o seu reino foi um reino de paz, ele foi uma pessoa que tinha uma sabedoria sobre si, mas as mulheres perverteram seu coração, nos seus casamentos politizados, nos seus casamentos para trazer paz sobre as nações vizinhas ao seu lado, quando ele fez casamentos diplomáticos, casando-se com 700 mulheres e mais 300 concubinas que ele tinha. A palavra de Deus diz lá em Reis que as mulheres perverteram seu coração e ele começou a fazer o que? Construir templos a outros deuses. E é nesse período, possivelmente, que ele está então olhando para toda a sua vida. Podemos dizer que ele está numa idade já mais avançada, e ele vê que tudo isso se torna, na vida humana, vaidade. E ele vai trabalhar muito esse tema dentro do livro: vaidade de vaidade, tudo é vaidade, ou ilusão de ilusão, tudo é ilusão. Mas no final nós vamos ver que, na verdade, ao ele olhar para todo essa cena que passa sobre sua vida, ele vai também reconhecer que sobre todas as coisas Deus é que deve ser buscado com intensidade na vida humana. Mas nós vamos ver então que esse livro vai estar identificando ele como esse autor ou escritor desse livro como filho de Davi. O pregador, como sábio, então ele traz aquilo que vê de forma profunda nas suas palavras. Os escritores sábios no Egito, também eles se chamavam de reis, mas tinha outros motivos para eles serem identificados na sua sapiência. Esse livro ele vem de uma época pós-exílica, mais precisamente, ou
na sua composição, né, no seu escrito, na sua formação pós-exílica. Né. Nas sinagogas, o livro de Eclesiastes ele era um livro que era lido nas festas dos tabernáculos, aquelas festas do tabernáculo que está lá em Levíticos capítulo 23, do verso 33 a 36. Que preservava o que? Essa festa do tabernáculo? As memórias das jornadas no deserto. Né? O que nós temos aqui nesse livro, e precisamos entender aqui também para nós, é que o sábio, ele vendo todas as coisas, ele tem uma tese, né? O pregador tem a tese é que o homem seria mais feliz se ele pudesse compreender os feitos de Deus. Em início a tese, nesse livro vai isso, né? O homem pode ser feliz se ele compreender os feitos de Deus. Isso através de frutos da sua reflexão, né? Mas o homem sofre, né? Aí que entra a questão da sapiência, nesse livro também, que quando ele vê todas as questões da sua vida, ele também vê o sofrimento do homem por causa da incerteza que esse homem traz sobre si. Especialmente a incerteza com relação ao quê? Com relação ao futuro. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 6, o verso 12. Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Né? Há uma incerteza aqui que o livro está trazendo aqui, o pregador está trazendo, principalmente quando ele está falando aqui num contexto de riquezas, de busca financeira, de vida estabilizada sobre a face da terra, mas mesmo assim ele olha para o futuro e ele olha o quê? De forma incerta, né? O que aguarda o futuro? Lembrando que Salomão foi um homem considerado um dos homens mais ricos sobre a face da terra no seu reinado. Capítulo 8, ainda verso 8, ele diz assim, falando agora sobre a submissão, né? Num contexto de submissão diante do rei, né? As pessoas, ou o homem diante do rei. No verso 8 ele diz assim, não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Ou seja, o homem não tem domínio sobre o seu futuro, ele não pode dizer o que vai acontecer amanhã, nem mesmo, ele diz aqui, ao rei ao qual você está submisso a ele naquele momento, né? Ele não tem domínio nem sobre o vento para reter, nem tampouco ele pode falar o dia da morte nesse sentido, né? Quando falamos aí em morte na esfera natural, ou seja, o seu futuro é incerto, é isso que traz aqui o contexto do livro de Eclesiastes. O pregador então ele traz somente uma certeza nessa incerteza. A certeza do quê? Da transitoriedade da vida. A transitoriedade da vida, o qual ele vê a vida humana do início ao fim. Nessa transitoriedade da vida, então, o pregador ele vai dizer no verso 3 do capítulo 9, este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Ele falando sobre a transitoriedade da vida aqui, ele fala que esse mal, ou a sorte, que parece ser a mesma para todos. Não há uma diferença nesse sentido do ser humano. Verso 10 ele prossegue, tudo quanto te vier às mãos, faze conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, aí falando sobre o futuro, ou a vida após a morte, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria humana, no sentido de que essa vida humana que nós estamos vivendo aqui, ele vai ter um fim. Essa forma de vida humana vai ter um fim. Naquela
após isso, após a morte, né, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter as consequências daquilo que nós vivemos aqui na terra. Mas ele fala o quê? Parece que a sorte para todos os homens é iguais sobre a face da terra, quando ele fala sobre a vida. A conclusão do pregador aqui então é essa: o homem nada melhor pode fazer do que? O que o homem pode fazer sobre a face da terra quando ele olha nessa ótica? Se contentar com a vida que Deus lhe dá. Simplesmente contentar com o que ele está vivendo um dia após o outro. Lembrando de uma coisa nesse contentamento: que existe um Deus que é criador e existe um Deus que é juiz. Essas duas coisas sim o homem tem que entender no seu contentamento da vida. Aqui vem a sabedoria da vida que Eclesiastes quer passar mesmo nas incertezas que o livro traz. Nessas incertezas ele está falando: você quer ter uma vida boa, uma vida contente, aquilo que Provérbios vem tratar, lembre do que? Em tudo que você fizer na sua vida, existe alguém que criou todas as coisas e colocou o objetivo nessa criação. Então viva de acordo com o seu Criador, porque ele também é juiz. Ele vai julgar todos os atos da nossa vida depois que passarmos por esse período transitório. Capítulo 11, verso 9, até o capítulo 12, verso 1. Quando fala sobre o viver de forma prudente. Ou viver o quê? Contente com a vida que Deus lhe dá. Como viver contente com essa vida que Deus nos dá aqui na terra? E aí ele começa já falando do quê? Da sua mocidade. Né? A mocidade quer ter uma vida tranquila sobre a face da terra. O melhor que a juventude pode fazer é quê? Lembrar. Existe um Criador que fez todas as coisas, ele tem um objetivo na sua criação, até na vida humana, na sua juventude, na sua mocidade, porque ele também é juiz. Ele começa dizendo assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia o seu coração nos dias da sua mocidade. Ele está falando de vida alegre, né? Contentamento da vida que Deus nos dá. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada dos teus olhos. Até aqui tudo bem, né? A juventude deve buscar alegria, a juventude deve buscar contentamento, a mocidade, a juventude deve buscar caminhos que satisfazem o seu coração, sim. Mas lembre, existe um Criador que é juiz. E aí que ele fala, porém, ele diz isso no verso 9 ainda: de todas estas coisas Deus lhe pedirá conta, da sua vida contente que você teve sobre a face da terra. Deus vai pedir conta. Por isso, juventude, ele diz, afasta do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. Aqui ele volta lá naquela questão de olhar para a vida e ver que tudo é uma ilusão, quando você pensa que a vida na terra não tem fim dessa vida transitória que nós vivemos. Ela vai chegar a um fim, ela tem um início e tem um fim. Mas se você não entender esse início e o fim, tudo na sua vida acaba virando, quando você estiver com mais idade, uma ilusão por você não ter vivido aquilo que o seu Criador fez, e sabendo que ele, como juiz, um dia vai pedir conta de todas as coisas na sua vida. E aí ele continua no capítulo 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Maus dias aqui não no sentido de problemas sobre a face da terra, na sua vida, mas maus dias aqui o escritor ou o pregador traz como a idade já avançada sobre a sua vida, quando o vigor vai se extinguindo na sua vida. Ele diz: antes que venham os maus dias e cheguem os anos ao qual dirás, não tenho neles prazer. Gastei todo o meu prazer no meu contentamento sobre a face da terra, mas será que eu gastei de acordo com o que Deus me deu, com aquilo que o Criador proporcionou para mim? Porque o juiz agora vai ser o meu alvo futuro, porque os meus dias sobre a face da terra estão terminando. É dessa forma que ele vai falar
a vida humana, que tem o seu princípio, né, tem o seu tempo de vigor, mas vai chegar um momento que vai ter o seu tempo da velhice chegando, aonde o quê? Aonde tudo aquilo que você aproveitou aqui, você já não vai conseguir aproveitar. Mas se você aproveitou bem aqui, talvez você vai levar o quê? Fruto disso perante o Deus Criador, que é juiz. Agora, se você viveu uma vida dissoluta nesse período aqui, você vai ter o seu Criador como juiz também na sua vida. E aí você começa a olhar o quê? Lembrei do meu Criador só na minha velhice? Tudo foi uma ilusão na minha vida. Tudo foi vaidade. Né? Ou seja, não aproveitei aquilo que o meu Criador colocou como objetivo na minha vida. E Ele vai pedir contas, né, de tudo isso, né, o que diz o verso 9. Sabe, porém, que de todas essas coisas, Deus vai pedir contas. Essa é a conclusão, então, do pregador. E o pregador, então, inicia, né, o seu ponto de vista, se nós olharmos em todo esse resumo que nós vimos aqui, ele inicia seu ponto de vista dizendo isso. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Né? Quando ele se apresenta como rei de Jerusalém, filho de Davi, no verso 1, verso 2, ele diz vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Né? E ele vai reafirmar isso então nessa tese da vida humana. Se não aproveitou a vida humana de acordo com o seu Criador, ele vai continuar afirmando essa mesma tese, vaidade de vaidades. Capítulo 12, verso 8. Depois que ele fala da juventude, ele vem explicar a velhice chegando, ou os dias maus, por assim dizer, chegando sobre a vida humana, né? Ele termina mostrando que uma conclusão. E a conclusão dele é vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Mas quando que isso vai acontecer? Lá no início, vai acontecer quando você sabe que você deve viver de acordo com seu Criador, mas você vive uma vida alegre, contente, curtindo tudo na face da terra, esquecendo os propósitos do seu Criador na sua vida. Aí você saberá um dia que o juiz vai estar sobre a sua vida, porque está chegando os dias de você deixar essa transitoriedade na face da terra, né? E por isso que antes do verso 8 ele vai falar no verso 7, ou mais precisamente, no verso 7 mesmo, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E aí ele termina dizendo como ele começou, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Se você não andou de acordo com os desígnios de Deus sobre a face da terra, você pode conquistar o mundo, você pode conquistar todas as coisas, mas vai faltar algo na sua vida. Isso que Salomão estava vivendo na sua velhice, quando ele conquista todas as coisas, ele teve tudo nas suas mãos, foi o rei que teve paz, o rei que teve riqueza, o rei que teve sabedoria, o rei que teve todo o seu reino unido, né? Mas no final da sua vida, por ele andar de ilusão, de vaidade, né, se tornou uma pessoa vaidosa, né, ele perdeu o caminho e o propósito do Criador, né, as suas mulheres perverteram o seu coração, e ele passou a fazer o quê? A olhar para outros deuses, porque ele estava vivendo vaidade, ele estava vivendo ilusão, e agora ele chega a essa conclusão, tudo de fato, se eu viver a vida dessa forma, é vaidade, e tudo que eu conquistei para nada serve na minha vida. Né? É um livro interessante para nós meditarmos sobre o ponto de vista da vida humana e nos propósitos de Deus para nós. Mas continua, o pregador crê em Deus. Não quer dizer que ele aqui é um ateu. Ele está com problema na sua fé. A sua fé está pequena, por quê? Porque ele não soube viver uma fé firmada em Deus, né? Ele deixou os caminhos de Deus, negociando a sua vida aqui na terra, para ele poder obter
né, os desejos do seu coração, né, as vaidades, as ilusões, que para ele naquele momento era algo aceitável, deixou Deus um pouco de lado, né? Ele não deixou de crer em Deus, mas para ele, Deus estava sendo somente o Criador e juiz. Ele viu Deus na criação, em todas as questões, agora no final da vida ele vê Deus como juiz. Né? Ele não tinha o que então? Nesse meio termo, nesse meio tempo da sua vida, né, ele não teve o que? Uma intimidade muito grande com Deus. Ele via Deus na criação. Ele via Deus nos propósitos da criação. Agora ele está chegando ao momento dele se encontrar com esse Deus. E agora ele vê Deus como juiz, né, sobre sua vida. Né? E o que ele tem agora para oferecer a esse Deus como juiz, naquilo que ele fez diante da criação que Deus deixou para ele estar administrando na sua vida. E ele se encontra então o quê? Ele vê Deus escondido e incompreensível, enquanto ele perde essências na sua vida nesse meio termo. Capítulo 3, verso 11 a 14, quando ele fala sobre o tempo da vida sobre a face da terra. Nós conhecemos bem esse texto desde o seu início, né, dizendo já no verso 1, tudo tem seu tempo determinado. É determinado por quem? Pelo Deus Criador. E determinado por um Deus que também é juiz. Né? Tudo tem o seu tempo. E tudo tem o seu propósito. A criação foi feita com propósito. E nós fomos colocados nessa criação com um propósito também para gerenciar. Porque quando Deus criou todas as coisas, Ele pôs o ser humano sobre a face da terra e falou o quê? Cuide de tudo isso que eu dou para vocês. Gerencie. Né? Porque tudo tem um propósito. E aí ele vai no verso 11 a 14 dizer o quê? Olha o que ele diz quando ele fala de um homem que não conhece o tempo sobre a sua vida na face da terra e aquilo que está determinado para que ele pudesse estar realizando sobre a face da terra. E ele diz assim, falando sobre Deus, que é Criador, e Deus, que é juiz. Tudo fez Deus formoso, no seu devido tempo. Tudo tem alegria, tem formosura no seu devido tempo. Também Deus fez o quê? Pôs a eternidade no coração do homem. O homem sabe que não é só este momento na sua terra. Né? Até o chamado ateu, né? Ele sabe que não é só essa terra, só esse pedaço materialista da sua vida. Né? Ele sabe, no final ele vai saber isso. Quando Deus começar a pedir a sua vida, porque a vida está na mão de Deus e é Ele que vai pedir de volta, quando Ele começa a pedir, esse vai saber o quê? Que existe uma vida depois dessa transitoriedade que estamos vivendo, porque Deus pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ele está falando o quê? De algo escondido e incompreensível diante desse homem, diante dessa pessoa, que não soube aproveitar o quê? A criação de Deus e os propósitos de Deus para todas as coisas, porque tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, diz o verso 1. Temos que entender isso. Por não entender isso e por não viver dessa forma, né, parece que Deus está escondido ou incompreensível na vida deste homem, né, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o início. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar uma vida regalada. Ou seja, né, aproveitar de tudo nessa vida é bom? É. Mas aproveitar de tudo nessa vida precisa de Deus. Né? Ele fala que é bom isso. Mas ele fala também o quê? Que é dom de Deus que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. É presente de Deus para a vida humana. E o homem precisa entender isso na sua vida, enquanto aqui na face da terra, diante do Criador. Por isso ele diz no verso 14, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Há o quê? Não transitoriedade na vida, há algo eterno. Tudo que nós plantamos, vamos colher. Ou aqui, ou
na nossa vida posterior dentro da eternidade. Nada lhe se pode acrescentar e nada lhe tirar, porque Deus determinou os dias da nossa vida, Deus determinou o que nós precisamos realizar sobre a face da terra, ou não realizar Ele vai cobrar. Essa é a grande verdade, por isso nós precisamos entender a criação de Deus à luz da nossa vida aqui na terra. Porque eu estou aqui, porque Deus quer a minha vida sobre a face da terra. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele, para que os homens o respeitem em todos os sentidos da sua vida, no desfrutar o quê? Do comer, do beber, de todo o seu trabalho sobre a face da terra, vivendo bem. Temam a Deus, respeite a Deus em todos esses quesitos. Não deixem Deus de lado, porque se deixar Deus de lado, tudo é vaidade, tudo é ilusão. É isso que o pregador está passando para as pessoas, porque ele viveu isso na sua vida. Capítulo 7, verso 14, continuando. No dia da prosperidade, goza do bem. No dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. O mesmo sentido desse Deus Criador que fez todas as coisas, que às vezes parece estar incompreensível e escondido. Na prosperidade, por quê? Porque na prosperidade às vezes esquecemos de Deus. E na adversidade, por quê? Porque às vezes questionamos Deus. Que Ele não está presente. E na verdade, não é a ausência de Deus, é a ausência de nossa vida em relação a Deus nesse sentido. Capítulo 8, verso 17. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso poderá achar. Quem? Esse homem que não tem o quê? Não tem um propósito na sua vida à luz do propósito de Deus sobre si. Ele não vai compreender nada. Para ele tudo é ilusão. Capítulo 9, verso 1. Deveras me apliquei a todas estas coisas. O pregador falando de si. Por ele não entender Deus em todas as coisas, ou deixar Deus de lado em todas as coisas, ele fala: deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isso. Que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Por quê? Porque no futuro, ou quando deixar essa vida, nós vamos estar diante de um Criador que é juiz, e agora sim, Ele vai abrir o livro da nossa vida. E vai abrir o livro que Ele escreveu para a nossa vida. E vai comparar como nós vivemos naquilo que Ele colocou como propósito na nossa vida. Aquilo que nós não compreendemos aqui. Mas se nós estivermos firmados em Deus, nós vamos viver aquilo que Ele colocou para nós. Propósito. Jesus Cristo é um exemplo para nós. Jesus fez tudo de acordo com a vontade de Deus. Tudo seja feito segundo a sua vontade. Eu quero isso, mas cumpra-se a sua vontade. É dessa forma que o ser humano precisa viver, para ele não viver uma ilusão. E não pensar que Deus está escondido ou incompreensível. Porque em tudo que nós fizermos, a resposta futura virá. O livro traz para nós também o quê? Ele não traz memória dos feitos de Deus na história de Israel. Não é essa a preocupação do livro de sabedoria aqui. As suas intervenções, a sua aliança, nada disso o livro quer trazer. Por que nada disso está dentro desse livro? Porque esse pregador, ele deixou de viver os propósitos de Deus. Então como que ele vai falar de um Deus na sua história, um Deus nas suas intervenções e na sua aliança? Ele não vai ter respaldo para isso. Então ele deixa essas questões de lado. Quando ele deixa essas questões de lado, ele está falando justamente sobre aquilo que ele não viveu.
Ele está mostrando o quê? O ocultar de uma história que ele deveria estar inserida e ele não foi inserido. Ele não tem argumento para isso. Ele não tem argumento, o seu livro também não pode trazer isso no seu conteúdo também. Há trechos do livro que parece estar o pregador em uma profunda crise de fé. Aquilo que eu falei, a sua fé está pequena. E ele vai mostrar isso. Olha o capítulo 1, voltando, verso 5 e verso 6, quando fala da eterna mesmice, na vida que o pregador começa a ver. Ele diz assim, começar no verso 4. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Por quê? Porque essa terra foi criada com um propósito diante de Deus. As gerações deveriam viver esses propósitos. Daí ele fala o quê? Levanta-se o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Ele está numa profunda crise de fé porque ele não está entendendo os propósitos de Deus. Ele não consegue ver os propósitos de Deus em toda essa expressão por ele não ter vivido esses propósitos. Em outro texto também ele vai fazer o quê? Ele vai ser mais ortodoxo. Quando? Porque aqui ele está no começo. Ele está recordando. Ele está, vamos falar, no princípio de tudo, ele está na fase da sua mocidade, ele está em todas as coisas, mas ele vai fazer o quê? Ele vai chegar a uma conclusão no final. Aqui ele não está entendendo a vida, como ela deveria ser. Ele está numa crise de fé. Ele está com uma fé pequena. Mas ele vai dizer o que no capítulo 12, verso 13 e 14? Olha só. De tudo que se tem ouvido, a suma é. Ele chega a uma grande conclusão depois de tudo entender da vida humana. Teme a Deus. Respeite a Deus. Não é ter medo de Deus como alguns entendem. Quem tem que ter medo de Deus é aquele que não vive o propósito de Deus, porque ele é juiz. Agora, se você teme a Deus, se você respeita os propósitos de Deus e vive, teme-o. Essa é a suma. E guarda os seus mandamentos. Olha o que diz o pregador aqui agora. Ele não guardou os mandamentos de Deus. Como rei, ele fez tudo aquilo que Deus falou que o rei não deveria fazer. Acumulou riqueza, acumulou cavalos, acumulou mulheres sobre sua vida. E por tudo isso ele se desviou da presença de Deus. Ele não temeu a Deus. Agora sim, ele faz uma reflexão que ele vai estar diante do Criador. E ele diz o que? Diante do Criador, na minha velhice, eu preciso olhar se eu guardei os mandamentos de Deus. Eu preciso guardar os mandamentos de Deus. Agora eu estou na minha velhice. E isso vai ser cobrado da minha vida. Então a você que ainda não passou por tudo isso, você que ainda tem os propósitos de Deus para viver, teme a Deus. Guarda os seus mandamentos, porque é isso o dever de todo homem. É dever, não é opção. Respeitar a Deus e guardar os seus mandamentos é dever. Se nós queremos, de fato, não viver ilusão, não viver vaidade sobre a face da terra. Por quê? Porque Deus há de trazer juízo sobre todas as obras. Não é algumas não, tá? Não é só sobre aquilo que eu fiz de bom para Deus, é aquilo que eu deixei de fazer para Deus. Ele vai trazer também no mesmo peso sobre a minha vida, porque para Deus não existe duas balanças, existe uma. Não existe dois pesos e duas medidas, existe um. E é isso que ele está falando, porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas. Escondidas no quê? Naquilo que eu fiz pensando que Deus não ia ver? Pode ser que sim, mas também escondida no sentido de que eu não entendi os propósitos de Deus na minha vida e eu não quis fazer os propósitos de Deus na minha vida? Pode ser que sim também. Todas as que estão escondidas, sejam elas boas e sejam elas más. Então, teme a Deus. Essa é a conclusão. E essa conclusão dele é bem ortodoxa. A fé vai pedir isso para nós. Temer a Deus, viver os seus mandamentos, porque Deus vai um dia ser juiz sobre todas as coisas. E nós vamos ter que responder a esse Deus. Eclesiastes então nos revela, através do pregador, alguém com uma fé pequena, no sentido de que ele não viveu os propósitos de Deus na sua vida e agora ele vai estar chegando diante do juiz.
Assim nós temos alguns fatos aqui no livro para mostrar de onde vem essa fé pequena na vida do pregador ou na vida do homem, né, que se distancia dos propósitos de Deus e vive uma vida até agradável sobre a face da terra, mas com ilusão e de forma vaidosa. E ele vai dizer o quê? Que os fatos para mostrar onde vem essa fé pequena. A incapacidade do homem de compreender as obras de Deus. Né? Por que o homem é incapaz de compreender as obras de Deus? Por não saber os seus propósitos, não viver os seus mandamentos, não olhar para o que Deus quer para a sua vida. Né? O 3, verso 11 que nós já lemos, né? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Tudo tem um propósito, né? Na criação de Deus sobre a face da terra. Até a eternidade Ele colocou no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio e até o fim. Ele não pode conhecer tudo que Deus fez, mas ele tem que conhecer o quê? Os seus propósitos diante de Deus na sua vida, naquilo que Deus colocou para si. Capítulo 8, verso 17 nós já vimos. Capítulo 11, verso de número 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Né? Nós não temos que saber tudo de Deus, compreender tudo de Deus para nós vivermos o quê? O nosso querer diante de Deus. Né? Mas agora, por causa de não compreender tudo de Deus, nós não podemos ter o quê? Uma incapacidade de vivermos os mandamentos e os propósitos de Deus de forma clara e plena sobre a face da terra. Porque senão tudo é vaidade. E a nossa fé vai se tornar uma fé pequena. O que mais? Ele vai falar que uma fé pequena nasce também dessa inutilidade do trabalho humano. Né? O que é a inutilidade do trabalho humano? É de fato não saber viver os propósitos de Deus. Para que Deus te chamou? Para que Deus te colocou aqui na face da terra? Qual é o teu objetivo aqui? Na vida social? Qual é o teu objetivo na vida familiar? Qual é o teu objetivo na vida eclesiástica? Você tem um chamado de Deus na sua vida? Jesus Cristo disse que Ele chamou cada um pelo seu próprio nome. Logo, nós temos um chamado diante de Deus. Agora, se nós não vivermos os propósitos de Deus, tudo que nós formos fazer aqui na face da terra sem Deus é inútil. Essa é a verdade que nós temos aqui no pregador. Tudo se torna vaidade de vaidade. E a nossa fé não vai ser aquela fé atuante. Vai ser uma fé pequena. Capítulo 1, verso 3. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol? A pergunta que ele faz, porque ele está numa crise de vaidade. Ele vê que a sua vida foi vivida, mas os propósitos de Deus foi deixado de lado. Por mais que ele trabalhou, por mais que ele fez, por mais que ele venceu, por mais que ele adquiriu, né? Isso é inútil. Se não estiver de acordo com a vontade de Deus, nos propósitos de Deus ao criar a sua vida para você estar realizando. Capítulo 2, verso 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho em que eu com fadiga havia feito. Eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Olha que o pregador está falando o quê? Do seu passado, de tudo que ele viveu, porque os verbos aqui estão no passado. Né? E ele vai falar o quê? Sobre tudo que ele conquistou. Tudo que ele conquistou foi inútil. Por quê? Porque não tinha o querer de Deus. Os propósitos de Deus não estavam, por mais que ele tenha conquistado, por mais que ele tenha feito, capítulo 2, verso 11. Capítulo 3, verso 9, quando fala sobre o tempo para todas as coisas, ele fala que proveito tem o trabalhador naquilo que se fadiga, por não viver o tempo de Deus de forma presente na sua vida. Qual o proveito para isso? É inútil. Verso 10. Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Né? Quando ele fala aqui do trabalho que traz aflição, o trabalho que traz a aflição é aquele trabalho que não tem o quê? Não tem o aval de Deus sobre si. Né? Deus, quando fez o ser humano, ele deu o trabalho para a vida humana, mas o pecado afligiu o trabalho. Afligiu por quê? Porque aquela pessoa resolveu viver, né, o seu trabalho, mas para adquirir coisas fora do contexto divino. E isso se tornou aflição na sua vida, não vivendo os propósitos de Deus. Se não vive os propósitos de Deus, é inútil o seu trabalho, porque esse trabalho vai ficar só na terra, não vai levar consequências para a eternidade no gozo do Senhor.
né? Pode ser para outra coisa as consequências. Capítulo 4, verso 4. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Quando você faz o seu trabalho, o quê? De forma egoísta, olhando só para si, né? Ele é vaidade sobre a sua vida. Quando você faz isso apenas para se engrandecer, se mostrar, né? Para trazer, vamos falar, uma invejinha santa na vida das pessoas, isso é vaidade. Isso é inútil diante da eternidade no gozo do seu Senhor. Pode não ser inútil para o juízo divino. Essa é a grande verdade. É isso que ele está falando. E aqui, essa inutilidade do trabalho humano mostra pequenez de fé. Quando você faz tudo aqui na face da terra, esquecendo dos propósitos divinos em tudo que você faz ou realiza. De repente Deus te chamou aqui na face da terra para ter um trabalho, para ter um a fazer, para viver o quê? Um talento na sua vida. Você faz tudo isso somente para si. Quando você precisa fazer isso para a obra de Deus, você não o faz. Inutilidade de tudo que você fez para si também diante de Deus. É assim que diz a palavra de Deus. Isso é vaidade. Isso é ilusão. Qual é a vida que nós estamos vivendo na face da terra? Esse é o âmago de toda a expressão do livro de Eclesiastes. Uma fé pequena também vai trazer o quê? Até vaidade na sabedoria. Capítulo 1, verso 18. Você pode até viver de forma sábio, humanamente falando, sobre a face da terra. Mas se a sabedoria divina não estiver inerente também na sua vida, presente na sua vida, essa sabedoria adquirida apenas e tão somente para essa transitoriedade da vida é inútil. Diz também o texto da palavra de Deus. Capítulo 1, verso 18. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Quando você busca o saber somente para essa vida terrena, somente para o aqui e agora, na sua vida, isso é inútil, isso não acrescenta fé. Isso traz uma fé pequena, porque daí você vai usar essa sabedoria adquirida tão somente para aquilo que é terreno e vai contrapor com a sabedoria divina que você deveria ter na sua vida como norte para você viver. Capítulo 2, verso 15 a 17. Ainda falando sobre sabedoria. Pelo que eu disse, eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Ao estulto, aquele sem sabedoria, assim sucede a mim. Por quê? Pois busquei eu mais sabedoria, então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e na mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se fez debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr do vento. Aquilo que você adquire de sabedoria humana, e está lá nos seus certificados para esse momento e para esta vida, tudo vai ficar aqui. Isso é vaidade. Essa sabedoria, se não tiver propósitos divinos sobre ela, se torna vaidade. Deus te chamou com um propósito, mas eu quero este outro propósito na minha vida e eu vou buscar sabedoria para isso. Pode fazer isso. Vaidade e ilusão, porque tudo vai ser para o aqui e agora. O que isso vai acrescentar para a tua eternidade? Talvez você tenha que pensar. É isso que ele está dizendo aqui com relação à sabedoria. Às vezes nós queremos muita sabedoria das universidades, esquecemos da sabedoria da escola bíblica, do ensino bíblico, e aí nós queremos o quê? O saber sobre nós. Esse saber sobre nós, sem ter essa primazia na nossa vida, tudo é vaidade, tudo é ilusão, é correr atrás de ventos. Nada disso vai acrescentar para a nossa eternidade, na conquista da eternidade que o Senhor colocou sobre nossas vidas. Ainda nós temos aqui, sobre essas razões, continuando, a inutilidade também de riquezas e prazeres. O pregador também vem tratar sobre esse assunto quando ele fala em adquirir riquezas sobre a face da terra, ter uma vida tranquila, agradável sobre a face da terra, mas se não tiver, vamos falar, os propósitos de Deus em todas essas questões também, tudo se torna inútil
né? E a nossa fé não é acrescida nesse sentido, né? As obras da nossa fé não vai acrescentar em nada também para esse contexto salvífico na parte de Deus também, quando na eternidade estaremos prestando conta de tudo que veio até as nossas mãos para fazê-lo. Capítulo 2, o verso 1, voltando lá na vaidade sobre as possessões, junto com a sabedoria, ou adquirir possessão sem sabedoria, né, adquirindo tão somente para o aqui e agora, como aquele homem, né, que teve uma colheita farta, né, que Jesus ensinou, mas diante daquela colheita, por mais farta que fosse aquela colheita, né, ele falou: agora eu tenho uma vida abastada, vou colocar, encher os meus celeiros, construir mais e vou ficar tranquilo sobre a face da terra, né, nesse sentido. Jesus o chamou de louco, por quê? Porque ele estava acumulando só para o aqui e para o agora, né, sem pensar no que viria para a eternidade. Não aproveitou aquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer o quê? Para colocar no seu reino, para colocar também nos propósitos eternos que Deus fez. Olha o que diz o capítulo 2, verso 1. Disse comigo: vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso é vaidade. Né? Goza da felicidade, mas a felicidade sem um propósito divino é vaidade. Né? Ou seja, trazer para si, né, algo tão somente ilusório. Capítulo 2 ele continua: do riso disse, é loucura, e da alegria, para que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria se fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com ele o bosque, em que desciam as árvores. Comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei-me a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadiga, havia feito, e eis que tudo era vaidade, correr atrás de vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Olha só, né? Salomão, ele conquistou tudo na sua vida, ele conquistou tudo o que ele queria, e ninguém conquistou o que ele conseguiu em toda a sua vida. Ele diz aqui, né? Ele teve tudo o que ele queria, mas tudo o que ele queria era o que Deus queria que ele vivesse de forma na presença de Deus, ou que ele vivesse para si só. Ele viveu para si. Ele buscou apenas para tão somente o terreno. Ele esqueceu, deixou Deus de lado. A sua fé se tornou pequena, porque tudo que ele viu, de tudo que ele conquistou, se tornou inútil. O que mais? Também a falta da justiça nesse mundo vai trazer o quê? A pequenez da fé. Até nisso o sábio estava falando, o pregador estava falando. Lembra que Salomão foi um homem muito sábio, ele sabia viver a justiça, tanto é que a rainha de Sabá viu
né, como ele administrava, né, a justiça no seu reino, e ela ficou admirada com tudo que ele viveu. Mas olha o capítulo 3, verso 16 desse livro, ele falando novamente. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Por quê? A justiça que não vem de Deus não é justa. A justiça que não vem de Deus reina maldade. Por mais que seja uma justiça colocada para o bem do ser humano, mais longe da presença de Deus. Quantos juízes corruptos nós temos? Quantas leis se tornaram corrompidas sobre o nosso país? Por quê? Porque não são leis justas vindas da parte de Deus. Não tem o parâmetro divino, não tem o norte de Deus para que isso seja para a vida humana. Mas bem pelo contrário, tira-se Deus de toda a justiça, tira-se Deus por uma expressão laica de justiça, mas Deus é o juiz sobre todas as coisas. É isso que ele começa a entender, né, dessa forma. Justiça sem Deus, ela é nula. Justiça sem o caráter divino, ela não é justa, por mais que digam ser justiça. Capítulo 5, verso 8. Se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto em cima de si outro mais alto do que explora, e sobre estes ainda outros mais elevados que também explora, né? Ou seja, uma constante na exploração, né? E por essa exploração, se há um sendo explorado, há outro que explora, e se esse que explora está explorando e ele continua fazendo, porque há outro acima dele que vai estar fazendo o quê? Dando suporte para essa mesma exploração. Essa parece uma justiça que nós conseguimos entender no país, né? Capítulo 7, verso 20. E é inútil essa justiça. Não vamos esquecer que ele está falando sobre a inutilidade, sobre todas as coisas, né, longe dos parâmetros divinos. Capítulo 7, verso 20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há homem justo na terra que faça o bem e que não peque. Ele vai colocar aqui a questão do pecado que está o que inerente na justiça humana, né? Tira o pecado da justiça humana, a justiça será divina. É isso que deveria haver entre a justiça sobre a face da terra. Como não há, muitos que estão lá praticando a justiça são pecadores e que não têm Deus sobre sua vida e não querem Deus sobre sua vida. Parece o nosso sistema de justiça brasileiro operante sobre a face da terra. Pode ser até cortado esse vídeo, tá? Mas vamos lá, capítulo 9, verso 3. É a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela não pode ficar quieta. Ela não pode ser calada sobre as justiças injustas que existem sobre a face da terra. Capítulo 9, verso 3. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vive. Depois, rumo aos mortos. Então, somente isso, né? Se não há propósito de Deus dentro da justiça, essa justiça é injusta. Diz aqui o pregador também para as nossas vidas. E ele continua, a incerteza do homem a respeito do seu destino também mostra o que é a pequenez de fé. Quando nós não temos certeza do que virá e quando nós não temos ainda convicção do que aguarda para as nossas vidas, né? Ou seja, descansando a nossa vida diante de tudo que nós fizemos sobre a face da terra, quando há incerteza no nosso coração, incerteza da salvação, incerteza diante do tribunal de contas, do juízo que haverá sobre a face da terra ainda, quando Cristo voltar, né? Quando existe essa incerteza, porque a nossa fé é pequena, diz o Eclesiastes. Capítulo 9, verso 1. Devera me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios, os seus feitos, estão nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera,
não o sabe o homem, tudo está oculto no futuro. É aquilo que nós já vimos, o verso 12. Pois o homem não sabe da sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Por quê? Porque ele não está esperando e não está pronto para esse momento. E nessa incerteza sobre sua vida, mostra a sua pequenez de fé. Você tem certeza de como está a sua vida, de todos os seus atos sobre sua vida? Se tem, amém. Se não tem, olhe para a sua fé, está faltando algo na sua vida. É isso que Eclesiastes está falando. E depois ele vem falar sobre a velhice e sobre a morte. Coisas que todos hão de passar até que Cristo venha. Nasceu, cresceu, envelheceu e morreu. E aí nós temos o quê? A eternidade aberta, sem poder negociar agora. Por quê? Porque já tudo se cumpriu, todos os propósitos ou falta deles na nossa vida aqui na face da terra. É isso que diz para nós então também, o livro de Eclesiastes. Essas considerações do livro então está mostrando para nós o quê? Que o pregador rejeita as doutrinas da sabedoria tradicional que nós vimos nos estudos anteriores. Ele vai rejeitar esse tipo de sabedoria tradicional, porque ele vai olhar os dilemas da vida humana à luz da sua vivência sobre a face da terra e daquilo que aguarda também para a sua vida. E nesse dilema, parece que o pregador chega a pensar, se Deus não recompensa o bem e nem castiga o mal, a lógica do homem é fazer o que ele bem quer. Alguns textos a gente vai ver, talvez dando essa impressão, mas ele está colocando isso naquilo que ele vivenciou, naquilo que ele viveu, para mostrar o quê? A verdade não é essa. Esse dilema que alguns chegam a pensar, Deus não vai recompensar o bem nem castigar o mal, porque Deus ama todos. Isso daí é uma ideia até de pessoas que se dizem cristãs, que Deus ama a todos e no fim tudo vai se dar bem, tudo vai se resolver. Então a lógica para o homem, faça o que você precisa fazer aqui na face da terra. Desfrute de tudo que tem sobre a face da terra, porque esse é o seu legado enquanto você estiver aqui, porque Deus é bom, Deus é amor, e no fim ele vai passar uma borracha em tudo isso na sua vida. Parece que esse é o pensamento desse dilema que o pregador está vivendo, mas essa não é a lógica dele. Essa pode ser a lógica de muitos, mas não é a lógica do pregador quando ele olha para realmente os propósitos do Criador e os propósitos do juízo sobre as nossas vidas. Mesmo em sua pequena fé, mesmo ele estando ali num momento de crise espiritual, ele recomenda tão somente a usufruir o bem que se tem. Ele começa dizendo assim, usufrua o bem que você tem, mas esse bem que você tem um dono também sobre ele que colocou sobre a sua vida, não vamos esquecer disso. Capítulo 5, verso 18, eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer, beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se fatigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Ele está falando o quê? Tudo que você conquistou, tudo que você comeu, bebeu e gozou, não veio de você. Por mais que foi trabalhoso na sua vida, foi Deus quem lhe deu. Aquilo que Jesus fala, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? O comer, o beber e o gozar de uma vida sobre a face da terra, Ele vai dar, porque isso é presente de Deus, tanto para justos quanto para injustos, porque Ele faz cair a chuva tanto para justos como para injustos. Vão fazer isso vendo a ótica do reino de Deus e não vão se fatigar com isso. Outros vão olhar tão somente para esse momento agora e vão vivenciar em tudo isso ilusão, e vaidade, e vão se fatigar. Mas
o que o pregador está dizendo aqui? Mesmo na sua pequena fé, ele vai ver o quê? Que tudo que nós usufruímos aqui vem de Deus. Ele vai colocar a questão divina sobre isso. Por isso que para o pregador, o homem pode ter muito ou pode ter pouco. Ele pode ser abastado ou ele pode ter apenas o necessário para a sua vida. Mas deve viver bem com o que tem, ou seja, deve viver bem de acordo com os propósitos de Deus na sua vida. Se Deus o fez assim, se Deus o colocou naquela vida com regalias, viva bem na presença de Deus. Se Deus te colocou numa vida para viver aqui uma vida com manutenção sem regalia, só com o básico, viva bem essa vida também que Deus lhe deu. Não venha a reclamar e não venha a reclamar dessa vida básica, ou não venha esquecer de Deus nessa vida de regalia. Em todas as coisas o propósito de Deus se faz presente. Isso o pregador vem trazer. E há um conselho importante então vindo do pregador: usufruir do que tem, porque Deus lhe deu, usufrua, mas lembrando que Ele é que criou todas as coisas. Capítulo 12, verso 1 que nós vemos, Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, chegue o ano no qual vai dizer, não tenho nele prazer. Viva bem, usufrua do que tem, mas lembra que Deus é o Criador de todas as coisas e Deus é o Criador também da sua vida. E da sua vida Ele vai pedir resposta na eternidade. Essa é a questão. E quem é Deus, então, para o Criador? Deus para o Criador Deus para o pregador, é Criador. Nós já vimos isso. Está lá no capítulo 7, verso 13, capítulo 11, verso 5. Deus é juiz. Deus é também para o soberano, para o pregador soberano, que é capítulo 1, esquece esse 9, que aí não era para ter esse número 9. Capítulo 1, verso 13, verso 14, capítulo 2, 26. Deus é quem deve ser adorado. Esse Deus deve ser adorado. Esse é o Deus que deve ser obedecido. E também os seus governantes, ou aqueles que Deus instituiu, que colocou sob autoridade em todas as coisas na face da terra, também deve ser obedecido por serem dados por Ele também. É isso que diz também Eclesiastes, para as nossas vidas. Faltou o texto que depois eu vou encontrá-lo certinho para passar para os irmãos. Então, resumindo o livro de Eclesiastes, em sua observação o pregador tem uma crise de fé. É isso que está no livro. E ele vai dizer nessa crise de fé: tudo é vaidade, tudo é ilusão. Mas no final, quando ele faz uma avaliação geral sobre todas as coisas, ele traz outra declaração, teme a Deus. Essa é a declaração final, essa é a conclusão do livro de Eclesiastes. Teme a Deus para que você não tenha essa crise de fé na sua vida. Eu vou encerrar lendo então capítulo 12, verso 13 e 14, para nós entendermos. E entender aqui que, por mais que ele teve uma crise de fé, ele voltou a reconhecer Deus sobre todas as coisas, embora ele viu a inutilidade de muito que ele viveu sobre a face da terra, de forma ilusória, de forma vaidosa, e que ele deveria viver para Deus e para os propósitos de Deus. E ele reconhece, ele entende que naquele dia ele vai ter que prestar contas a Deus disso também. E ele termina então o verso 13 e 14 dizendo assim: de tudo que se tem ouvido, a suma ou o resumo de tudo que vocês ouviram é esse: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Tenha respeito por Deus. Guarda os mandamentos que estão contidos na sua palavra. Não aqueles mandamentos gostosos que você gosta. Todos os mandamentos de Deus contidos na sua palavra. Isso é temor a Deus. Isso é respeito por toda a Escritura Sagrada. Porque isso é o dever de todo homem. Não é opção. Dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Não algumas obras da nossa vida. Não aquilo que você fez para o reino em algum momento determinado da sua vida, mas é para aquilo que também você deixou de fazer, que você poderia ter feito e não fez, por não querer fazer, por olhar de forma
ingrata para com Deus naquele momento, né? Quando nós olhamos para Deus e deixamos de fazer, nós somos ingratos para com Ele. Quando nós olhamos para o outro e não fazemos, e era a vontade de Deus que nós fizéssemos, nós deixamos de ser grato a Deus também, né? Todas as obras que Deus colocou para nós fazermos e não fizermos, vai estar sob juízo. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão ocultas ou escondidas. Aquilo que nós deveríamos fazer e abafamos, não fizemos, ficou guardado lá. Ah, vou fazer isso depois que mudar o rumo dessa situação que está sendo vivida agora, né? Tem muito isso dentro do contexto eclesiástico. Bonito isso, que Deus vai cobrar juízo das nossas obras, não vamos esquecer. Ah, não vou fazer por quê? Porque a liderança é tal. Ah, não vou fazer por quê? Porque esse é o pastor que está na vida da igreja e eu quero outro. Então, quando vier o outro, eu volto a fazer, né? Enquanto isso, eu fico sentado, escondendo aquilo que Deus colocou no meu coração para me fazer e eu não estou fazendo. Tudo isso nós vamos cobrar, vai ser cobrado de nós em Deus. Tudo que nós deixamos de fazer ficou escondido para nós. Ilusão, vaidade. Porque para Deus não se esconde nada. Por isso, assuma e teme a Deus, guarda os seus mandamentos, vive aquilo que Deus colocou de propósito na sua vida, porque isso é dever para cada um de nós. Porque Deus vai trazer juízo de todas as obras, até as que estão escondidas. Sejam elas boas, sejam elas más. Sejam elas boas, mas apenas para aparecer, não vai resolver também. Ela tem que ser boa de acordo com o Deus bom que nós vivemos, né? Sejam elas más. Deixo de fazer ou faço relaxadamente, por quê? Porque eu quero ver o final de tudo isso. Deus vai cobrar isso de cada um de nós, também no último dia. Esse é o livro de Eclesiastes. Espero que você tenha entendido esse livro. Esse livro é riquíssimo para os nossos dias. Ele mostra a vida humana como um todo, dentro do dilema de um homem que estava numa crise espiritual por não viver os propósitos de Deus. Por mais inteligente que ele fosse, por mais sabedoria que ele tivesse, por mais bens que ele conquistou na face da terra, mas viveu isso, né, sem a ótica do reino de Deus em todas as coisas. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Não é essa que deve ser a nossa vida. Nós temos que refletir a nossa vida à luz da palavra de Deus, temendo a Deus, tendo respeito para com o Deus a qual nós servimos e vivendo os seus mandamentos. Porque de tudo Deus vai cobrar aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Que Deus te abençoe. Leve um abraço desse irmão em Cristo. Espero que tenham compreendido esse estudo. Amanhã temos a nossa devocional e sábado a escola bíblica para nós aprendermos a sabedoria que deve existir na nossa vida, em primeiro lugar, que ela é a divina, para que nós não venhamos a viver uma sabedoria tão somente humana sobre a face da terra, que às vezes gastamos tanto tempo nela, mas que vai ficar aqui e vai se tornar vaidade e ilusão sobre todas as coisas. Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus.